Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a lista de indiciados junto com o Bolsonaro, né? Porque tem algumas curiosidades nessa lista. Teve um monte de gente que não apareceu, que curiosamente, né, teria falado de golpe também, teria feito um monte de coisa e não estava nessa lista da Polícia Federal, né? E o curioso dessa história é porque a Polícia Federal falou que esse indiciamento era meio que o final da coisa, já tinha terminado a investigação. Olha, não é necessário isso, tá? A Polícia Federal pode indiciar algumas pessoas e continuar investigando o caso e indiciar outras pessoas mais adiante. Mas o que disse o pessoal da Polícia Federal, e isso está de acordo com o que também quer o Barroso e quer o Alexandre de Moraes, coisa e tal, quer encerrar esses inquéritos todos e coisa e tal. Então, eles falaram que esse indiciamento encerrou a parada toda, né? E eu já falei para vocês que achei muito estranho. Porque se você faz uma busca e apreensão e coisa e tal, imagina que você vai, né, perguntar para essas pessoas, vai fazer oitiva com essas pessoas, vai fazer interrogatório dessas pessoas, vai tentar puxar mais coisas daí, a partir daí. Como é que eles decidiram parar tudo agora, né? Por que fizeram essa ação, então? A resposta para isso eu já dei em outro vídeo, é que eles queriam fazer uma coisa midiática para aparecer na imprensa, para dar um grande golpe na imprensa, principalmente na imprensa mundial, por conta da COP, do G20, e com isso, e falhou, né? Não deu certo essa coisa toda, mas eles tentavam exatamente isso, né? Então queriam fazer uma grande prisão de militares e coisa e tal, falar do plano do golpe, indiciar Bolsonaro para parecer uma coisa estrondosa e coisa e tal, só que ninguém comprou essa versão da mesma forma. Vamos falar sobre esse assunto aqui, ver essas curiosidades da lista de indiciados, porque assim, eu não sei muito bem por que tá. Tem algumas hipóteses que eu vou levantar aqui do porquê que eles não indiciaram esse pessoal, e a gente vai ver aqui se chega a alguma conclusão, né? Essa notícia foi sugerida por Aspone, PEC do fim da CLT fascista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só que coisa curiosa. Aqueles militares todos que teve a ação contra eles, que eles foram presos e coisa e tal, era um general da reserva, tenente-coronéis e não sei o que lá, um monte de coisa, os kids pretos e coisa e tal, foram presos, né? Estão presos e coisa e tal, mas não foram indiciados no negócio. Né? E de novo, poderia-se dizer que a PF fez essa prisão agora vai estudar o caso deles e vai eventualmente oferecer indiciamento mais adiante. Mas não foi isso que a PF falou. O que a PF falou, pelo menos o que está registrado aqui, é que encerrou essa investigação do golpe. Acabou, já entregou o indiciamento para o STF e agora acabou. E realmente faz sentido, porque por que ele indiciaria Bolsonaro se ainda está investigando coisa? Se ainda está investigando esses militares, se ainda está colhendo oitivas, depoimentos e interrogatórios e coisa e tal, pode ser que tenha mais alguma coisa. Pode ser que surja mais algum crime, né? Então, assim, faz sentido encerrar a coisa aqui. Mas se vai encerrar a coisa aqui, por que prendeu os caras? Por que fez essa ação espalhafatosa toda no dia do G20, coisa e tal? A gente sabe por quê, né? Como eu falei para vocês. Era um golpe de marketing. Quem estragou esse golpe de marketing? Tio França e Janja. A Janja deu todo o motivo pro pessoal falar dela, dela mandando o Elon Musk, fuck Elon Musk, coisa e tal, virou o grande assunto do G20 na imprensa internacional, acabou que pouquíssima gente falou do tal do suposto golpe do Bolsonaro aqui. Em verdade seja dito também, a questão do golpe do Bolsonaro é que é frágil pra caramba essa história toda, uma história espalhafatosa pra cacete, né? Mas não foi só esse caso aqui que é estranho, né? Por que eles não indiciaram esse caso? Como eu falei, pode ser que a Polícia Federal ainda vai investigar alguma coisa. Eles falaram que encerraram, mas não encerraram. Pode ser. Acho pouco provável. O mais provável é que realmente eles nunca... Isso aqui sempre foi só para fazer publicidade mesmo, só para fazer escândalo no G20 e chamar atenção, e depois vai liberar esse pessoal aqui, não vai ter nada com eles. Eles indiciaram quem eles queriam indiciar. Os objetivos políticos dele. Esse inquérito, evidentemente, é puramente político, não tem nenhuma intenção de investigar coisa nenhuma, golpe nenhum, eles só querem bater em adversários políticos do regime do Lula, né? Então, do regime do PT do STF, o regime do Alexandre de Moraes e do Lula, no final das contas, né? Enfim, muito estranho isso daqui. O que mais que pode ser isso aqui? Não sei, não vejo nenhuma outra opção. É só isso mesmo, é porque era um golpe midiático e prender os caras à toa, né? Mas não foi só isso não, tá? Teve também o Luiz Eduardo Ramos, né? O Luiz Eduardo Ramos era ministro da Secretaria-Geral da Presidência e era uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro, uma das pessoas que mais criticou a urna eletrônica. Aquele negócio de crítica à urna eletrônica, que para o Alexandre de Moraes é praticamente sinônimo de golpe, né? Vocês sabem a minha opinião sobre as urnas, acho que é uma injustiça o que o pessoal fala delas. Fiz um vídeo de 2 horas lá no meu canal Safe Source explicando cada dúvida que o pessoal tem sobre as urnas, como é que eu respondo. Não vi fraude nenhuma nisso daí.
Mas eu acho que as pessoas têm o direito de questionar, pô. Lógico que tem o direito de questionar. Que história é essa que existem coisas inquestionáveis, que se questionar a urna é golpe, coisa e tal? Ah, mas eles questionaram as urnas para justificar o golpe. Meu amigo, e desde quando o golpe precisa de justificativa, cara? Você bota o blindado na rua lá, aponta o canhão pro pessoal do STF, pronto, acabou. Não tem. Justificar o quê? Precisa justificar o quê no final das contas, né? Enfim, mas o que eles estão dizendo aqui é isso, né? E esse cara, o Luiz Eduardo Ramos, foi um dos que mais criticou a urna eletrônica, né? E também tem mensagem dele no celular do Cid pedindo golpe. Pô, Sidão, não vai dar golpe aí não, e não sei o que lá, uma coisa... De novo, isso é golpe? Não, não é, cara. Tá todo mundo chateado com a eleição, é bravata, né? O pessoal, eu falo para vocês, ameaça é uma coisa, bravata é outra. Bravata é quando você faz uma ameaça sem intenção real de cumprir a coisa. É uma besteira, ninguém deveria fazer, mas a verdade é que não é uma ameaça propriamente dita, né? Então ele fala esse negócio todo. E por que esse cara não foi indiciado? Como é que um monte de coisa em cima dele ele não foi indiciado, né? Aí diz aqui a Bela Megali, que vocês sabem é a porta-voz informal do Alexandre de Moraes, que foi a fama de fofoqueiro que livrou ex-ministro de Bolsonaro de indiciamento por trama golpista. Segundo o pessoal estava dizendo, ele fala demais mesmo, e então não precisa indiciar ele, porque olha que lógica estranha. Como isso olha a essência do direito no Brasil, o que se tornou o direito no Brasil, né? Se a pessoa é muito fofoqueira, então nada do que ela importa, nada do que ela fala importa. Caramba, então por que estão prendendo youtuber, então? Por que estão censurando youtubers também? Porque youtuber, por natureza, é fofoqueiro, né? Eu tô aqui fazendo fofoca com vocês. Tô falando um monte de coisa aqui que eu acho, coisas que são verdade, coisas que eu acho, e mais um monte de coisa. É isso que faz o youtuber mesmo, pô. Por que estão prendendo esse pessoal, então? Por que estão censurando esse pessoal? Por que tiraram o dinheiro das pessoas? Todo mundo é fofoqueiro, meu amigo. Olha a lógica desse pessoal. Ah, o cara fala demais, então não vou me indiciar ele, não. O que me faz suspeitar, aí nesse caso, eu não sei, eu não conheço o general em questão, né, o Luiz Eduardo Ramos. Será que ele ajudou de alguma forma informal esse pessoal, né? Porque aí tem outras possibilidades, ele pode ter ajudado o Alexandre de Moraes. Existe a delação premiada, né, o acordo de delação premiada formal, mas em tese você pode ter um acordo de delação premiada informal também. O cara deu uma ajudada pro Xandão lá e ficou de fora, né? Meio que tiraram ele da lista, né? Ou então, talvez, pode ser também por medo, né? Ou seja, o pessoal está com receio de indiciar militares. Então, isso explicaria até não terem indiciado os kids pretos, indiciou o general Heleno e indiciou o Braga Neto porque eram próximos de Bolsonaro. Então, indiciou esse, mas evitaram indiciar generais, por quê? Porque estão com medo, né? Ficam com medo de alguma coisa, de uma reação do pessoal lá. Não precisa ser golpe, pode ser outra reação. Tem reações de vários níveis na administração pública, né? Os generais, embora não sejam agentes políticos por natureza, eles são agentes que têm uma força política grande. Um apoio de um general ajuda um monte de candidato. Então o pessoal não gosta de desagradar general nessa história toda, né? Os políticos aqui ficaram... Isso aqui reforça mais uma vez o fato de que foi um inquérito totalmente político. Não teve nenhum objetivo jurídico, nenhum objetivo no direito. Isso daqui, né? Aqui, ó. Militar indicado pela PF por golpe foi condecorado por Lula em 2023. Isso é outra coisa estranha, né? Esse cara aqui ele foi indiciado, tá? Ele tá no indiciamento. É o Fabrício Moreira de Bastos. Ele é adido de defesa da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. E foi condecorado pelo Lula em 2023. E agora foi indiciado junto com o pessoal, né? Aí é a situação inversa. Botaram um cara que não tem nada a ver com nada, não sei porquê, só porque era próximo de Bolsonaro, aparentemente, e indiciaram o sujeito, né? Ou talvez seja raiva de Lula por ele ser próximo de Israel, pode ter isso também, né? É o que eu falo para vocês, eu não vou dar respostas nesse vídeo não, tá? Eu não sei por que esse pessoal não foi indiciado, tá muito estranho isso. Indiciaram o Cerimedo, que é aquele influenciador argentino lá que fez um vídeo criticando as urnas eletrônicas e coisa e tal. Como eu já falei para vocês, eu discordo do Cerimedo, sempre falei que eu critiquei os vídeos dele lá, uma idiotice que ele falou ali. Ah, porque é estatisticamente impossível. Porcaria nenhuma. Em eleição, esse tipo de coisa é normal. Ah, ter 100 votos para uma urna é errado. Não é errado. É possível, perfeitamente possível ter 100 votos para um candidato, 100% dos votos para um candidato numa urna, né? Enfim, não vou entrar nisso aqui, porque, de novo, tem o meu vídeo lá no canal Safe Source, dossiê sobre as urnas. Tem todas as minhas explicações sobre as urnas lá. Quem tiver alguma dúvida, fale isso aqui. Mas, de novo, eu acho que ele tem o direito de questionar a urna. Não quer dizer, pelo fato de eu achar que ele está errado, não é que eu queira proibir ele de falar, não. Ele pode falar, ele pode botar os argumentos dele. Não tem nada de errado nisso daí. Mas o curioso do Cerimedo
é que justamente esse general, o Luiz Eduardo Ramos, era um que criticava as urnas também. E não foi só ele não. Teve um outro cara também chamado Éder Balbin. Éder Balbin é uma pessoa que atua no ramo de tecnologia da informação em Uberlândia, foi chamado de gênio de Uberlândia, não sei o que lá, e ele que elaborou aquele relatório que o Valdemar da Costa Neto usou para embasar uma ação contra as urnas eletrônicas. Você lembra que as urnas anteriores a 2022 tinham um comportamento diferente, não sei o que lá, e coisa e tal. De novo, não tem lógica nenhuma aquilo ali, não tem base nenhuma aquilo ali, mas no final das contas, de novo, o cara tem o direito de criticar, né? Agora, por que esse cara não foi indiciado? Né? Não é estranho. O Serimedo, que é um influenciador argentino que criticou as urnas, foi indiciado. Esse cara, que é brasileiro, não foi indiciado. Que coisa estranha isso, né? Como é que ficou estranho esse relatório, né? A outra possibilidade, teve também o caso de um padre em São Paulo, que também criticou as urnas também, e por isso também foi, aqui ó, ele foi famoso por criticar o aborto, questões de gênero, homossexualidade e a influência negativa da música pop nas vidas dos jovens. De novo, acho um absurdo isso daqui, né? Criticar a homossexualidade, influência negativa da música pop, acho uma besteira isso. Mas enfim, de novo, ele tem o direito de criticar quem ele queira. E foi incluído no inquérito também. Ou seja, repara como é que quem é incluído no inquérito é o pessoal político. É o pessoal que o PT, o regime do PT e do Lula e do Alexandre de Moraes quer derrubar, né? É esse pessoal que foi incluído no inquérito. Não teve a ver com culpabilidade. Existe uma outra explicação possível para isso também, que é simplesmente lambança da PF, né? A PF estava com pressa, claramente estava pressionada para inventar alguma coisa para concluir esse inquérito e coisa e tal, e na pressa fez um monte de lambança, deixou de fora gente que deveria entrar, botou gente que deveria estar fora, enfim, não sei. Para mim é uma dessas coisas, mas que tá estranho esse troço, tá, né? Um monte de gente aí que poderia estar e não tá, e isso fica estranho para as pessoas que estão sem nenhuma lógica, né? Claramente, o que eu acho é que foi motivado politicamente. A lista de indiciados é a lista de quem o Lula e o Alexandre de Moraes não gostam. E ponto final. Só isso. Não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com investigação, não tem nada a ver com esquema, não tem nada a ver com nada. Foi motivado politicamente. Agora pode ser alguma dessas outras coisas. Pode ter sido medo dos generais, medo político dos generais, pode ter sido lambança da polícia, erro da polícia, pode ter sido um monte de coisa. Mas eu acho que foi. É porque é político esse inquérito. Está mais do que claro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.